Vamos lá, a gente tem agora a entrevista por Skype com a Raquel Marques. Raquel Marques, da bancada ativista. Ela nos fala sobre o Dia Nacional de Combate à Mortalidade Materna. Bom dia, Raquel. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia aos ouvintes. Bom dia. Raquel, me fala um pouquinho, qual a diferença entre o parto humanizado e o parto normal? Bom, o que a gente costuma chamar de parto normal é um parto vaginal. Tá com eco para vocês? Não, para a gente tá bom aqui. Pode continuar. Tá bom. Então, o que a gente chama de parto normal é um parto vaginal e ele pode acontecer, inclusive, com muitas intervenções, inclusive de maneira desrespeitosa, né? E quando a gente fala de parto humanizado, é um parto que priorizou o bem-estar da mulher e do bebê, o atendimento às melhores evidências científicas, as mais atualizadas, né? A que lida com o momento do parto, tendo essas duas figuras importantes, mulher e bebê, no centro da assistência, porque, por incrível que pareça, nem sempre eles estão no meio da assistência, né? Às vezes os processos são organizados para poder ser mais rápido, para poder dar mais conforto aos profissionais e não necessariamente às pessoas que estão vivendo esse momento tão importante na vida. Raquel, o Brasil é o segundo país com maior taxa de cesáreas no mundo, fica atrás apenas da República Dominicana. O Brasil chega com 55,5% de cesáreas, né? Esse número alto, ele pode piorar a questão da mortalidade? Pode sim, porque a cirurgia cesariana, quando ela é realizada, nos casos em que ela tem uma indicação clara, ela traz uma melhora no desfecho, ou seja, você teria uma pessoa que teria um risco de morte de mãe ou bebê ou sequela, e com a cirurgia elas têm uma chance muitíssimo maior de bom desfecho, né? Mas quando você realiza a cirurgia em pessoas que estão saudáveis, que não teriam a indicação de passar por aquele procedimento, você acaba submetendo pessoas que não corriam um risco relevante para correr um risco relevante, um risco de hemorragia, um risco de infecção. A cesariana está muito associada à prematuridade dos bebês, o ultrassom e os cálculos pela data da última menstruação, eles não são tão precisos, então há uma relação muito forte entre cirurgia cesariana e prematuridade é essa que leva a UTI e, às vezes, a desfechos adversos para o recém-nascido. E para a mãe, como eu disse, o risco aumentado aí de infecções e hemorragias essas que são a maior causa de mortalidade materna no nosso país, né? Não apenas em decorrência da cesariana, o aborto ele tem um peso muito importante nessa equação, mas é muito sensível quando você olha os estudos populacionais que lugares que têm mais cirurgia cesariana acabam também tendo uma variação, um aumento nos desfechos adversos. Raquel, como que nós podemos reduzir o número de mortalidade materna, levando em consideração políticas públicas no estado de São Paulo? Quando nós falamos de morte materna, nós estamos falando de situações de morte que são decorrentes ou de problemas que são agravados pela experiência da maternidade, da gravidez, do parto e do puerpério. A morte materna ela é contada, inclusive, até 42 dias após do parto. Se a pessoa tiver um falecimento, sei lá, por um acidente, não conta como morte materna, mas problemas de saúde relacionadas com ou agravadas pela situação do parto contam como morte materna também, né? E aí, quando você vai olhar, desde a gestação, um fator que influencia muitíssimo é a própria realização do pré-natal, né? Então, por incrível que pareça, nem todas as mulheres conseguem ter acesso às 8, 10 consultas de pré-natal que seriam desejáveis,
e quando elas acontecem, nem sempre são de boa qualidade. Então, monitoramento da hipertensão, por exemplo, é uma das questões mais relevantes durante o pré-natal para a redução da morte materna, porque ele pode ter um desfecho de eclâmpsia, né, que é um quadro bastante grave, que pode acontecer no momento ali do final da gravidez, parto, enfim. Então, começa no pré-natal. Então, pré-natais feitos e bem feitos ajudam muitíssimo a redução da morte materna. A vinculação clara dessa mulher ao hospital, existe uma lei federal já há muitos anos de que as mulheres elas não podem peregrinar. Era muito comum antigamente que as mulheres, no momento, né, das contrações, que sentiam que iam ter seu bebê, chegavam nos hospitais, esse aqui está lotado, esse aqui não está mais atendendo, e ficavam peregrinando. Então, tem uma lei bastante antiga já que determina que no momento da gestação a mulher já deve saber para qual hospital ela deve se dirigir no momento do parto, e esse hospital deve recebê-la sim. Apesar disso, às vezes acontecem problemas nesse sistema, e isso é um fator que agrava o risco também de morte, né? E, além disso, o monitoramento da gestante no puerpério. A não realização de procedimentos invasivos, né, sem clara indicação clínica, como a própria cirurgia cesariana, o fórceps, a não realizar o Cristeler, que é aquele procedimento de subir na barriga da mulher, né, nas suas costelas, para expulsar o bebê. O Cristeler tem uma relação aí com ruptura de baço e ruptura de órgãos internos, que eventualmente leva a desfechos. Inclusive, já levei para Brasília alguns relatos relacionados ao Cristeler. Então, são vários pontos assim que poderiam nos ajudar e muito a reduzir esse indicador, que é um indicador de violação de direitos humanos, inclusive, né? Nem toda morte materna é evitável, mas um número muito significativo dessas mortes O Brasil tem uma taxa muito alta que indica que, dentre as que acontecem, nós temos um número grande que seriam, sim, evitáveis por um bom pré-natal, evitáveis por uma vinculação, uma organização do serviço mais precisa, e principalmente por uma assistência do parto que não realizasse procedimentos desnecessários, que monitorasse aí os indicadores de pressão alta, eclâmpsia, né? São questões assim muito importantes. E, como eu disse, a questão do abortamento, porque tanto as mulheres que vivem uma situação de abortamento espontâneo, quanto aquelas que vivem uma situação de abortamento provocado, elas acabam muitas vezes tendo uma experiência de hemorragia ou de infecção pelo feto retido, né, que também leva a graves consequências. Como ficam os direitos das mulheres na hora do parto, nesse período de pandemia? Nesse período de pandemia, os direitos das mulheres no momento do parto não deveriam ser alterados. Então, quais são os principais direitos das mulheres no momento do parto, né? O direito a ter a informação e ser consultada sobre cada procedimento que vai ser realizado com ela. Então, todo paciente que entra no sistema de saúde, nada pode ser feito no corpo dele sem que ele tenha sido informado e ele tenha aprovado, né? Essa é uma questão que é muitas vezes negligenciada, especialmente com a grávida e a parturiente, de simplesmente fazer as coisas com ela e não informar o que está acontecendo. O paciente tem o direito de saber e, inclusive, de negar qualquer procedimento. Também o direito de protocolar o seu plano de parto, que são suas intenções sobre o que você gostaria que acontecesse no parto, é um segundo direito. O direito ao acompanhante, que tem uma lei federal de 2005, que diz que toda mulher parturiente tem direito a um acompanhante de livre escolha, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode trocar o acompanhante no decorrer do atendimento do parto, e que essa pessoa vai ficar com ela desde o momento da admissão até 10 dias após o parto. Então, assim como a criança
não pode ficar sozinha na internação hospitalar, o idoso também tem direito a acompanhante o tempo todo, a parturiente também tem esse direito a acompanhante o tempo todo. Infelizmente, no Brasil, às vezes isso é entendido como direito do acompanhante assistir no momento do nascimento, né? Mas, na verdade, é o direito da parturiente estar acompanhada o tempo todo, que é muito importante para a sua segurança e o seu bem-estar. E o direito, em várias cidades, isso já está garantido, e em alguns estados também, o direito de presença à doula. Nesse momento de pandemia, alguns hospitais têm criado dificuldade para o exercício desses direitos, dizendo que é um momento de exceção e que então não deve ter um acompanhante, a doula não deve entrar, mas há resoluções, inclusive do Ministério da Saúde, de que isso deve ser garantido e preservado, os direitos dos pacientes e o direito da parturiente não devem ser alterados ou ameaçados, e também a Defensoria Pública do Brasil inteiro tem trabalhado muito forte sobre isso. E aí, nesse sentido, eu diria para qualquer uma das pessoas que estiverem nos ouvindo, que caso elas estejam, né, conheça alguém que esteja tendo o seu bebê e perceba que vai ter uma dificuldade aí de levar o seu acompanhante ou a sua doula, caso seja garantido onde mora, que entre em contato com a Defensoria Pública, porque elas têm trabalhado fortemente na garantia desses direitos. Raquel, para a gente encerrar, eu queria saber se a bancada tem projetos voltados para o parto humanizado. Sim, a bancada trabalha com a questão do parto humanizado com muita centralidade, né? A bancada ativista é um mandato coletivo, é um mandato onde 9 pessoas dividem o mesmo mandato, e nós temos uma porta-voz, que para todos os efeitos aí dentro da institucionalidade da Alesp é a deputada de verdade, que é a Mônica Seixas, que expressa aí as decisões que esse coletivo toma. Dentro da questão do parto, a gente poderia dizer que 99,9% das coisas que nós gostaríamos de ter, eles já existem leis que garantem, né? Então, embora alguns ajustes sejam necessários, o nosso problema não é exatamente a falta de leis, mas o descumprimento das leis. Então, por essa razão, o nosso trabalho, quando a gente fala de assistência ao parto, ele é muito mais focado na fiscalização, na educação, no diálogo com os municípios, com a secretaria, para que esses direitos sejam garantidos, do que especificamente em proposição de novas medidas. Porque se tudo que nós já temos previsto, seja por portarias do Ministério, legislações municipais, estaduais e federais, normas internacionais, fossem efetivamente colocados em prática, nós teríamos uma maravilha, né? Então, o nosso problema não é falta de regras, é a realização delas. Raquel, qual que é a perspectiva, as metas aí da bancada depois da pandemia? Então, a pandemia, ela trouxe com muita ênfase os problemas que já estavam ali debaixo do tapete, né? E a bancada é um lugar muito plural, onde cada um dos co-deputados enxerga a realidade de uma perspectiva diferente. Por exemplo, o Jesus dos Santos, ele está muito focado na questão da emergência na cultura. Os profissionais ligados à cultura, eles estão completamente sem renda e sem perspectiva, porque é uma atividade importante na economia e que demanda normalmente aglomerações. Então, o Jesus está trabalhando forte com vários outros deputados da Alesp, inclusive a deputada Alessi Brandão, Érica Malunguinho e vários outros, para viabilizar uma renda para esses profissionais, dinheiro para poder fazer a manutenção dos centros culturais e assim por diante. A Mônica Seixas, ela está muito comprometida com a questão do problema da reversão industrial aqui no Brasil. Então, nós enfrentamos um problema hoje que ficou muito claro de que tudo que a gente consome muitas vezes vem de fora, né? Da China especificamente, mas também de outros países. Então, nós temos um problema no Brasil de desindustrialização. Isso nos causa desemprego
porque a gente compra tudo de fora, né? Também nos deixa muito vulneráveis economicamente, e quando nós precisamos, nós não temos os insumos, porque nós não produzimos aqui. Então, a Mônica está pensando e trabalhando muito em políticas para poder incentivar a indústria nacional, especificamente a indústria do estado de São Paulo, né? A Paula Aparecida está envolvida numa discussão sobre como é que fica a educação, especialmente a educação pública de ensino fundamental e médio, a partir desse contexto da pandemia. Ainda não há soluções, mas é um problema urgente. A gente vai fazer aulas EAD, isso funciona para todos. Uhum. Quando é que vão voltar? É seguro voltar? Sim. Chile e Pancará com foco nos povos indígenas. E assim por diante. Então, somos 9, né? Uhum. 9 olhares e junto com os outros 92 deputados da Assembleia Legislativa, a gente vai compondo aí uma rede para tentar ao máximo iluminar cada cantinho do nosso estado e garantir a multiplicidade de olhares e necessidades que a população daqui precisa. Raquel, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente está com as portas abertas para a bancada ativista. Muito obrigada pela sua disponibilidade em falar conosco. Um bom dia para você. Bom dia. Muito obrigada. Essa foi a Raquel Marques, que falou conosco aí, ela é representante da bancada ativista.